Amém? Então, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 22. Vamos ler. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas ou Edonitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azarão-Tamar e Fonte de Gedi, são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus. Eu acredito que a sua versão está diferente, não é, irmãos? Né? Alguém me ajuda aí com a Bíblia para eu poder orar na versão da igreja? Eu não achei a minha Bíblia, a Bíblia que eu gosto de ler, né? Aí, vamos lá. Versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, que é a capital de Judá, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste que Israel invadir, quando vinham à terra do Egito, mas deles se desviaram e não as destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas,
nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado e vede a salvação, o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coereitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, nesta manhã. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos fale sobremaneira. Amém e amém. Tome o seu lugar. Amém. Pastor, obrigado. Irmãos, às vezes quando lemos, passagens assim, eu quero pedir ajuda já ao Data Show. É um pouco difícil a gente se situar, porque a gente ouve falar de uma tribo, ouve falar de uma outra tribo, e eu quero, antes de iniciar essa introdução, eu quero compartilhar com vocês um fato. Essa mensagem, irmãos, era a mensagem que a pastora iria ministrar no domingo passado à noite. Essa mensagem. O título da mensagem da pastora é: como agir diante de uma crise. Essa é a mensagem que a pastora ia trazer no domingo passado à noite. O tema da mensagem é: como agir diante de uma crise. E ela pega o exemplo de Josafá, está aqui todo o esboço dela. Terça-feira, quando eu cheguei aqui na igreja, eu olhei para esse esboço e comecei a ler, é a letra dela, foi tudo que ela escreveu, e eu não incluí nada, exceto uma reflexão. Eu tinha uma outra mensagem para trazer, que era falando sobre a influência da mídia, Eu ia trazer os irmãos, estava prometendo há um tempo atrás dar continuidade à parte 2, Eu trouxe essa ministração acho que há 2 domingos, se eu não me engano, e eu traria novamente, mas eu senti fortemente para trazer a ministração que a pastora iria trazer no domingo passado à noite. Amém?
Então, que Deus te abençoe duplamente, né, em toda essa construção, em toda essa mensagem que Deus trouxe a ela e tanto me abençoou. Então, quando a gente pega um texto como esse, de 2 Crônicas, ele tem um contexto, né? Ele é um texto que parece um pouco, a gente tem partes que a gente não entende muito bem, né? Talvez você aqui esteja estudando muito a Bíblia, né? Tenha lido um pouco mais, entende um pouco mais dos mapas antigos, porque o mapa ele vai mudando a sua característica, né? Então, das tribos, o efeito das tribos, é entender que rei é esse, né? Governando sobre Judá. Então, às vezes, a informação principal a gente pega, que é o temor de Josafá ao Senhor. Que Josafá, diante de uma investida dos inimigos, né? Um povo muito, infinitamente maior do que aquele povo, veio contra eles para os aniquilar. E eles foram na direção do Senhor. Todo o povo se ajuntou, congregou diante do templo. E diante daquele templo eles buscaram uma resposta em Deus, para que Deus pudesse trazer um escape. A outra versão, a minha, né, a NVI, que é a Bíblia que eu estou, na verdade até a versão que a pastora utilizou, né, creio que é dessa versão aqui. No final da oração de Josafá diz assim: Senhor, nos ajuda porque a gente não sabe o que fazer. Esse povo é grande demais e a gente não sabe o que fazer. Não tem como a gente sair dessa, né, em outras palavras. Então, quando a gente enxerga essa história, a gente vê essa mensagem. O pedido de socorro de Josafá, todo o povo indo até o templo e ali buscando a salvação das suas vidas, das suas famílias diante de Deus. E ali no meio daquela congregação, no meio daquele povo, das tribos, que é a tribo levítica, né, que tem as outras tribos, mas levita, né, ou seja, da tribo de Levi, ele se levanta e começa a anunciar aquilo que Deus tinha revelado ao seu coração. E ele começa a declarar que Deus daria vitória ao povo, e o povo não precisaria levantar a espada, não precisaria lutar, não precisaria fazer nada. Josafá, ouvindo aquela palavra, eles louvaram ao Senhor, e eles foram para a guerra, o que me faz lembrar claramente as muralhas de Jericó, o que faz lembrar claramente tudo aquilo que Deus operou através de Josué e Calebe, e toda a sua caminhada, né, de redenção da terra, né, de possuir a terra. E eles foram e tiveram vitória, foram cantando, louvando, glorificando ao Senhor, e Deus deu vitória. A história na continuidade diz que cada um daqueles povos, eles se juntaram, os amonitas e os moabitas se juntaram para destruir os edonitas, e depois os dois se mataram, e não sobrou ninguém. Quando todo mundo chegou para a batalha, louvando, cantando e glorificando o nome do Senhor, não havia uma pessoa viva, todos estavam mortos. Eles levaram 3 dias pegando os despojos daquela terra. Eles só foram para lá para louvar o Senhor e para pegar os despojos e voltar para Judá. No que eles pegaram os despojos e retornaram, pegaram no segundo dia, pegaram os despojos e retornaram no terceiro dia, pegaram os despojos e retornaram no quarto dia. Eles se reuniram e glorificaram o nome do Senhor pela grande vitória que Ele deu àquele povo. Quando a gente olha para essa mensagem, que é a mensagem principal, tem algumas informações que ficam um pouco perdidas, e eu acho muito importante a gente ler a palavra e entender algumas coisas, né? A começar pelo governo
estabelecido, que é o governo de reis. O governo de reis foi estabelecido, Deus estabeleceu o governo de reis a partir do sacerdócio de Samuel. Samuel ungiu a rei, a Saul e a Davi. Depois de Davi, o seu filho Salomão, ele foi levantado ainda no governo de Davi. Davi começou a governar sobre Judá durante 7 anos e meio. Depois de 7 anos e meio, ele governou sobre toda Israel. Não apenas sobre Judá, mas também sobre Israel. Durante 33 anos ele governou. Houve uma unificação desse povo. O filho, que é Salomão, veio governar em seguida. E depois que ele governou, estabeleceu o templo, Davi juntou o ouro, a prata, os tecidos, as pedras, juntou as madeiras, juntou tudo que era necessário para ser erguido o templo. Mas foi o seu filho que levantou o templo, Salomão. Salomão levantou o templo, erigiu o templo, estabeleceu o templo, e na oração, após a oração de Salomão, com o templo já estabelecido, Deus entra dentro daquele templo com fogo, né, ao ponto de ninguém poder se aproximar daquele local, né? O que nos faz lembrar muito do dia de Pentecostes, quando, após aquele tempo ali, Deus operou de uma forma sobremaneira, e não apenas aquela casa, aquele templo estava cheio, como nos dias de Salomão, mas cada um tinha sobre as suas cabeças uma língua de fogo, declarando que nós somos igreja, mas não apenas somos igrejas, mas temos acesso livre à presença do Pai, à presença do Pai. Então Salomão erigiu o templo, mas ao longo da sua caminhada ele se perverteu, ele se casou com 1000 mulheres, e cada uma adorava um Deus diferente, louvava um Deus diferente. Ele foi se corrompendo, foi erigindo templos, foi erigindo postes ídolos, locais de adoração por todos os lugares, e ele não permaneceu na fidelidade a Deus, que foi o início do seu ministério, no início do seu reinado ali. Então, após esse período, após a morte de Salomão, o reino foi dividido. O reino do norte, né, que é o reino de Israel, governado por Jeroboão, cuja capital é Samaria, e o reino do sul, que é Judá. Me ajuda com o mapa aí, por favor. É o primeiro mapa. O reino do sul, que é o reino de Judá. Deixa eu ver se ajuda aqui. O reino do norte, toda essa margem, estão conseguindo enxergar? Agora estão enxergando? Todo esse contorno, tanto azul quanto amarelo, era um reino só, né? E o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do sul, ele foi governado por Roboão. Judá, né, que é o reino do sul, foi governado por Roboão, a capital de Jerusalém. E esses dois brigavam, os dois reinos, que era o reino unificado na época de Davi, brigaram durante toda a sua vida, Roboão e Jeroboão. E outros reis continuaram brigando, e um invadindo a terra do outro. Inclusive o pai de Josafá, o rei Asa, entrou em conflito, né, com o reino do norte, pediu ajuda aos sírios, e por isso houve ali uma condenação por conta da sua atitude, por não ter confiado em Deus, por não ter esperado em Deus. E depois do rei Asa vem o rei Josafá, que no primeiro momento ele caminha nos mesmos passos do seu pai, o rei Asa.
ele começa a querer proteger o seu território, ele quer fazer uma aliança. E no mesmo período que o rei Josafá governava Judá, que é aqui embaixo, o rei Acabe governava Israel. Então o rei Josafá fez uma aliança com o rei de Israel, com o rei Acabe. Mas rei Acabe já era um homem a essa altura extremamente perverso, já havia feito inúmeras coisas reprováveis, mas ainda assim ele fez aliança. Acabe convenceu Josafá a entrar em guerra, e por conta dessa aliança, e por conta dessa unidade de propósito para algo ruim, Josafá foi condenado. Ele sofreu dano pela atitude que ele fez. Primeiro que ele quase morreu, porque ele foi para a guerra com as vestes reais, enquanto Acabe foi disfarçado para a guerra, né? Os sírios foram para a guerra procurando Acabe matar, e Acabe sabia disso. Acabe sabia que naquela guerra todos estariam procurando ele para matá-lo. Então ele fez com que o rei convenceu o rei Josafá para que ele fosse para a guerra apenas com as vestes reais e que ele fosse escondido, disfarçado. Mas aprove a Deus que um dos soldados sírios lançasse uma flecha, e essa flecha atingiu exatamente o rei Acabe, né? E ele morreu, e Josafá foi preservado, né? Ele, no momento daquela investida, ele clamou ao Senhor, e no que ele clamou ao Senhor Jesus, no que ele clamou a Deus, os inimigos identificaram que ele não era o rei Acabe, e preservaram a vida dele. Esse episódio foi um episódio parecidíssimo com a investida do seu pai, o rei Asa, que depois de tudo isso acontecer, ambos foram repreendidos por não confiar em Deus, mas confiar nas suas alianças, confiar no seu braço, confiar no seu propósito, confiar nos seus interesses, confiar que uma aliança vai resolver o problema, confiar que o seu batalhão vai dar conta do recado. Ao contrário de Josafá, o rei Asa não aceitou a repreensão, e por não aceitar a repreensão, ele continuou no erro até a sua morte, e assim morreu sem pedir ajuda a Deus. Ele foi acometido a uma enfermidade, e nessa enfermidade ele poderia ter clamado a Deus para que Deus pudesse resgatar a sua vida, mas ele não pediu ajuda a Deus, e por não pedir ajuda a Deus, ele ali pediu ajuda aos médicos e morreu. Mas Josafá tem toda essa história na sua mente, tem todas essas verdades, todo esse histórico, toda essa construção dentro da sua cabeça, porque é exatamente esse ponto que nós chegamos. Porque Josafá, ele entendeu que ele precisava tomar uma atitude diferente, que ele não podia mais confiar nas alianças, de que ele não podia mais confiar nos acordos, de que ele não podia olhar simplesmente para o poderio, a sua capacidade militar, olhar para a sua equipe, olhar para o seu grupo, olhar para os seus soldados. Ele não poderia simplesmente olhar para isso e achar que seria suficiente, porque os moabitas, os amonitas e os edonitas agora vieram para destruir Judá. Vieram para destruir Judá. Um povo que teria paz, promessa alcançada a partir lá atrás.
A terra era uma terra de possessão. Esse povo peregrinou no deserto, saiu do Egito, peregrinou do deserto, chegou à terra prometida, resgatou as terras estabelecidas ali, que eram terras, né, de Abraão. Eles voltaram, resgataram as suas terras. Depois de resgatado as suas terras e estarem ali estabelecidos, e agora já no governo de Josafá, ele clama: Senhor, será que nós vamos perder a nossa terra? Depois de tantos anos caminhando, peregrinando no deserto, crendo em Ti, crendo que o Senhor é poderoso, será que nós vamos passar por isso? Será que nós vamos viver esse momento de desafio e de dificuldade? Quando nós olhamos para o segundo mapa, não, esse mapa ele é suficiente, mas pode colocar o segundo. Coloca o primeiro, esse não ficou bom não. Coloca o primeiro, ele ficou muito difícil de ler, né? Lá atrás estava bom, mas aqui não está. Ali em cima, vocês podem ver aqui nos altos montes, os amonitas. Embaixo tem os moabitas, que é de Moabe, e tem Edom aqui, Amon, Moabe e Edom. Todos esses povos vieram contra Judá, desceram, atravessaram o Mar Morto, foram por baixo, por meio de Edom, e invadiram Judá, e quiseram aniquilar Judá completamente. Então vamos voltar ao texto. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, que conta aqui, descreve aqui a oração de Josafá. O povo entrou em jejum, e após esse jejum, nesse período, né, Josafá estabeleceu, eles oraram ao Senhor. Versículo 3: Josafá ficou com medo e orou a Deus. Ó Senhor, orou a Deus o Senhor pedindo socorro. Agora eu vou ler na minha versão, tá? Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniram no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: O Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsastes os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em Tua honra, e nós dissemos assim, versículo 9: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, será guerra, ou doença, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde Tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a Ti, e pedimos socorro, e Tu atenderás o nosso pedido. Agora, os amonitas, os moabitas, junto com os edonitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, Tu não os deixastes invadir as terras daqueles povos. Aqui, quando ele diz isso, quando os nossos antepassados, né, estavam invadindo, estavam vindo do Egito, Tu não deixastes
invadir as terras daqueles povos, ele está fazendo referência de Deuteronômio, capítulo 2, que é justamente uma orientação que Deus dá. Não invada esses povos, porque essa não é a sua terra. Esse não é uma terra que eu vou dar para vocês. Então eles continuaram na peregrinação, possuindo a terra que Deus estava dando. Mas tanto a terra de Moabe, a terra de Amon, a terra de Edom, são as terras altas. Essas terras não foram terras que Deus havia permitido o povo receber, né? Por isso os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos, mas agora eles nos pagam assim, estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. O nosso Deus, ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. E aqui ele continua orando, clamando ao Senhor, pedindo que Deus possa socorrer esse povo. Através da fidelidade de Josafá, nós podemos aprender como agir diante da crise. Josafá, ele tinha um exemplo do seu pai. Todos aqui me acompanharam até aqui, o contexto da história, para ficar mais claro, mais vivo, entendendo de onde é que vem esse rei, ok? Então, Josafá, ele tem uma memória, a memória do seu pai, o exemplo do seu pai. E no início do seu governo, ele começa a agir de uma forma boa, assim como o rei Asa agiu, querendo destruir os postes ídolos, mas depois ele começa a fazer acordo, ele começa a fugir ali do propósito, fugir daquilo que Deus havia determinado para o seu povo. Então ele eu acredito, o texto não deixa isso muito claro, mas fica claro na oração de Josafá, que ele não mais quer ouvir os profetas de Acabe, os 400 profetas de Acabe. Ele não quer mais agir segundo os interesses, os acordos políticos, mas agora Josafá, ele quer agir segundo a vontade de Deus. E diante do exemplo e da vitória de Josafá perante esses povos, nós podemos tirar algumas lições de um homem que soube confiar em Deus. Porque quando nós estamos em crise, irmãos, como é que você reage? Como é que você reage diante de uma crise, diante de um desafio, diante de um desespero que tenta tomar conta, uma situação que está fora do teu controle? Algumas pessoas, assim a pastora escreveu, tem aquelas pessoas que murmuram, que reclamam o tempo todo, não encontram uma saída, não confiam em Deus e só se queixam do problema que estão vivendo. Tem aquelas pessoas que culpam a Deus pela situação que estão vivendo. E tem aquelas pessoas que simplesmente abandonam a fé, simplesmente se afastam totalmente. Mas Josafá, algumas pessoas agem como Josafá. Algumas pessoas buscam a presença de Deus, para que Deus possa ser a solução da sua vida, possa ser a solução, a resposta dos seus problemas. E a primeira lição que nós podemos tirar dessa história de 2 Crônicas, capítulo 20, no momento de crise, busque a Deus por socorro. Se você está passando por um momento desafiador na tua vida, meu irmão, a tua natureza pode clamar apenas pela reclamação, pode clamar apenas pela plena dificuldade, e você olhar para os desafios que estão ao seu redor. Mas eu quero te convidar a buscar o Senhor Jesus, a buscar forças, não apenas para olhar para os desafios,
não apenas para descrer que Deus está ali, porque até os discípulos tiveram momentos de questionamento. Eles estavam num barco, o mar estava revolto, e naquela circunstância ali, onde eles estavam quase indo a pique, Jesus estava dentro do barco dormindo. Então os discípulos disseram: Senhor, será que não se importas que nós morramos? Nós podemos passar por situações assim, irmãos, mas nós temos que confiar no Senhor, temos que olhar para Deus e crer que Ele não perde o controle de nada. Certo amigo me disse essa semana: eu posso perder o controle das coisas, você pode perder o controle das coisas, mas Deus está no controle de tudo. De tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Eu recebi essa palavra, glória a Deus, abracei isso, é verdade. Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, e nós não podemos perder de vista que Deus é soberano e que Deus é bom. Por mais que a situação seja difícil, desafiadora, nós não podemos perder de vista que Deus é soberano sobre tudo e que Deus, Ele é bom. Ele é bom, meu irmão. Ele é bom. Ah, mas a situação está difícil, mas Deus, Ele continua sendo bom. Não podemos perder de vista essa realidade. Esta verdade, ela é anunciada, e nós precisamos manter vivo na nossa mente esta verdade, crer que Deus é bom, crer que Deus está conosco, nos apartar de toda murmuração, mas pelo contrário, colocar diante de Deus e dizer: Senhor, aqui estão as minhas fraquezas, aqui estão as minhas debilidades, aqui estão os meus questionamentos, as minhas dificuldades, os meus desafios. Porque quando nós nos apresentamos a Deus, Ele se levanta para resolver os nossos desafios, nossos dilemas. Mas quando nós sabemos que Deus está aqui, mas nós mesmos vamos na direção dos problemas para resolver, então Deus espera, assim como Deus esperou Josafá. Deus esperou Josafá, e ele aprendeu com os seus erros, aprendeu com os erros dos seus pais, aprendeu com os outros reis, que o certo é buscar o Senhor Jesus. A segunda lição que nós temos é que precisamos lembrar das promessas que Deus já declarou ao seu povo, as promessas que Deus já anunciou para a minha vida e para a sua vida. Todas as palavras que Deus já declarou, já decretou sobre a tua vida, meu irmão, você se apega a ela. Tudo aquilo que Deus já operou na tua casa, na tua vida e através de você, traga à lembrança aquilo que pode te dar esperança, e não se aparte disso, e creia que o mesmo Deus que operou com graça naquele tempo, Ele continuará operando. Ele continuará operando. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Nós podemos olhar para a nossa história, para a nossa vida, e ver um Deus fiel, um Deus presente, um Deus que nos ampara e que nos ajuda. Não podemos, diante de uma circunstância, perder a nossa fé. Não podemos, diante de uma circunstância, nos apartar dos caminhos do Senhor. Não podemos, diante de uma circunstância, querer nós mesmos resolver os problemas, mas que nós possamos trazer à memória. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. Porque o Senhor é o autor da nossa esperança. Ele nos renova dia após dia. Ele nos renova em toda e qualquer circunstância. Eu tenho livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio Deus quer, e Deus tem uma expectativa ao seu respeito. A expectativa que Deus tem é: corra para mim, meu filho. Corra para os meus braços, meu filho.
confia em mim, venha para ouvir o que eu tenho para dizer a você. A primeira lição é: busque o socorro de Deus e não dos homens. É claro que nas suas devidas proporções, no sentido de confiar, depositar, está totalmente entregue aquilo que a medicina pode fazer, aquilo que o empregador pode fazer, aquilo que o governo, aquilo que o presidente pode fazer, aquilo que a economia mundial ou nacional pode fazer, mas eu não vou pedir o socorro dos homens, não vou ficar preso, atrelado ao socorro dos homens, mas eu estaria atrelado ao socorro de Deus. Segundo, lembra das promessas de Deus. E em terceiro lugar, obedeça aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Às vezes, fazer aquilo que Deus nos manda fazer nos parece desafiador, nos parece contraditório. Para nós é como se, em algumas situações, pode nos parecer um momento em que eu abro mão da minha vontade para abraçar a vontade e o querer do Senhor Jesus. Moabe escolheu fazer a vontade do Senhor Jesus. Moabe escolheu ouvir a voz de Deus através daquele levita. Moabe adorou ao Senhor Jesus. Moabe preparou a carruagem, a toda a comitiva que foi para a guerra adorar o Senhor Jesus. E será que isso não é uma lição para mim e para você? Meu irmão, se você está em crise, entra em crise adorando e clamando o nome do Senhor Jesus. Ele entrou naquele problema, entrou naquela crise, mas ele entrou certo da vitória, porque o Deus já havia falado para ele: vai, meu filho, porque eu sou contigo, você vai ser vitorioso. Eles foram para a guerra louvando, clamando, dançando, pulando na presença do Senhor. E quando chegou lá, ele viu que o nosso Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. É aquele que guerreia as nossas guerras. Irmão, eu não sei se você está em crise. Eu estou. Nós como igreja estamos. Talvez na sua casa você não esteja, ou talvez você esteja aqui em crise em uma outra área da tua vida. Mas nós precisamos louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus, porque é Ele que guerreia as nossas guerras, Ele que peleja aquilo que nós achamos que podemos fazer. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, esse é um bem-aventurado. Coloque-se de pé, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Josafá, assim como Josafá. Eu falei Moabe, né, gente? Ok. Desculpa aí. Em momentos como esse, nós, como família de Deus, precisamos olhar para Deus e dizer: Senhor, assim como Josafá esteve na frente do templo para buscar de Ti uma resposta, todos nós aqui podemos dizer a mesma coisa: Senhor, aqui nós estamos na Tua presença. Não queremos nos apoiar nas mãos de homens, não queremos nos apoiar na mão das pessoas, não queremos olhar para as circunstâncias, mas Deus, aqui nós estamos na Tua presença, na Tua presença. E que lugar diferente poderíamos estar? Não há, esse é o lugar. E é nesse lugar que Deus vai nos responder. É nesse lugar que Deus nos falará poderosamente. Então, comece a orar ao Senhor Jesus.
Comece a orar ao Senhor Jesus aí no seu lugar. Não sei quais são as crises que você está passando, meu irmão. Não sei quais são os desafios que você está vivendo, mas peça socorro de Deus. Lembra das promessas do Senhor e obedeça aquilo que Deus está mandando você fazer. Faça, caminhe, porque Deus te dará a vitória em o nome do Senhor Jesus. Deus nos dará a vitória. Deus nos dará a vitória. Ó Deus, nós confiamos em Ti e esperamos em Ti. Esperamos em Ti, esperamos em Ti, Senhor. Para onde iremos? Para onde iremos? Mais à frente os discípulos olharam para as palavras que Jesus disse. Muitos disseram: essa palavra é dura demais, eu não consigo. E foram embora, se apartaram de Jesus. Jesus olhou para os discípulos e disseram: vocês não querem também? Então Pedro disse: ah, Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ah, Deus, nós como igreja clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Clamamos a Ti, Senhor Deus, e Te pedimos, Senhor, vem com Tua providência. Vem com Tua providência sobre nós. Vem, Senhor Jesus, sobre a nossa pastora, que está ali naquela emergência, está ali naquele CTI, Senhor. Opera, Senhor, com a Tua graça. Opera, Senhor Deus, com Teu favor. Retira, Senhor Deus, ela deste coma. Tira, Senhor, ela dessa situação. Que o Teu poder se manifeste de forma poderosa. Nós clamamos como igreja, clamamos como Teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Colocamos, Deus, cada família nesse lugar diante de Ti. Cada família que está em crise, está lidando, Senhor, com seus desafios pessoais. Ó Deus, vem, Deus, com a Tua provisão. Entra com a Tua palavra, entra com o Teu poder sobrenatural. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Confia em Deus, meu irmão. Crê no socorro do Senhor. Lembra-te das promessas e daquilo que Deus já operou na tua vida. E obedeça a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua luta. Porque a tua luta não é tua, não é só sua. A tua luta é nossa. A tua luta é do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos por essa palavra que nos edificou, que nos abençoou. E nós te agradecemos. E todo aquele que crê, diga amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, rica e abundantemente. Oh, aleluia!